terceiro. Vamos fazer uma leitura. Eu leio dos ímpares dos irmãos e dos pares. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de agir pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de preferir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Pegou o irmão que está do seu lado e falei para ele o primeiro versículo deste livro, que diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora você vai falar para ele o tema, o título, que nós vamos dar essa mensagem que diz assim: vivendo no tempo de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Gostaria que neste momento eu não orasse por você, mas gostaria que você falasse com Deus. Fale com Ele, vou te dar 15 minutos para você falar com Ele agora. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aleluia, aleluia. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos no seu lugar, queridos. Eu acho muito interessante o livro de Eclesiastes. Ele é o terceiro livro escrito pelo homem mais sábio que já habitou essa terra, à exceção do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi? Salomão. Ele era um rei muito rico. E em seu legado ele deixa mais de 3.700 provérbios e salmos. Nós temos o primeiro livro escrito por ele, que é o livro de Cantares, que é o livro apaixonado, o livro da sua juventude. Nós temos um livro escrito por ele, que é o livro de Provérbios, creio eu, quando ele estava ali mais ou menos na idade do Herbert, na meia idade da vida. Na casa dos 30, chegando aos 40. E o livro de Eclesiastes, que é um livro que a gente percebe pelo seu capítulo 12, quando ele fala assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que ele escreve o livro de Eclesiastes na sua velhice. Talvez o capítulo 3 de Eclesiastes seja um dos capítulos mais meditados dentro da igreja. É um capítulo que geralmente os novos convertidos gostam muito de ler na frente, porque diz coisas bonitas. É um capítulo que fala do tempo de Deus e do tempo do homem. E muitas das vezes nós não conseguimos compreender qual seja o tempo e o momento que estamos vivendo. Mas eu acho lindo esses versículos que lemos, que ele nos traz uma revelação dos céus a respeito de tudo que vivemos nesta vida. E Salomão, ele consegue pegar, Stephanie, toda a nossa vida, toda a nossa existência, e resumir em 7 versículos. O irmão que está do seu lado e fala assim: Deus tem um tempo para todo o propósito. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós não compreendemos a atual conjuntura que nós estamos vivendo, quer na nossa casa, quer na nossa escola, quer no nosso trabalho, quer onde estamos passando. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender
Espírito Santo de Deus escrevendo essas palavras, ele coloca que para tudo tem um tempo determinado. Há tempo de ficar calado. Há tempo que da nossa boca não podemos liberar uma palavra sequer. Fala, Deus. Isso é principalmente difícil para as mulheres, né? E se é, né, Bárbara? Mas há tempo também que nós não podemos ficar calados. E nós temos que nos colocar e nos impor diante da situação. Existem 2 tempos programados ao decorrer da história e que eu quero deixar essa mensagem. O primeiro tempo é Cronos. Cronos, na mitologia grega, era um dos irmãos, um dos tios de Zeus. Só que eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater à lógica humana. Cronos é o nosso tempo. Por isso que nós usamos a palavra cronômetro, que vem do tempo, medição de cronos, que é o tempo que vivemos. Nós sabemos que o nosso dia ele tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos, e cada segundo tem 60 milésimos, e por aí vai. 100 milésimos, né? Desculpa aí. Mas o nosso tempo é medido e quantificado. E nós reservamos o nosso tempo sempre separado. Eu vou levantar tal hora, vou fazer tal coisa. Meio-dia é a hora boa, né? É a hora que nós nos alimentamos, geralmente, né, Silene? Né, Silene? Deu a benção. E por aí passamos a nossa tarde, dia de domingo, 7h30, é o tempo que nós separamos para estar na igreja. Segunda-feira é o tempo que nós separamos para iniciar nossa jornada de trabalho, terça, quarta, quinta, e por aí vai. E para tudo dentro do nosso dia nós temos um tempo. E muitas das vezes nós deixamos de fazer muitas coisas porque nós não temos tempo. E deixamos, até mesmo esquecemos de separar tempo para aquilo que é verdadeiro e importante, que é estarmos na presença de Deus. E tem muita gente que tem dado para Deus somente o que lhe falta e o que lhe sobra do seu tempo. Enquanto a Bíblia nos ordena estarmos 24 horas, o tempo todo, buscando a presença de Deus. John Piper, um dos grandes pregadores modernos, pregador de caráter, ele que fez aquele texto que nós vimos, Memória de Jó, Passa a Guerra. Ele coloca que ainda bem que inventaram o Facebook e o Twitter nos últimos dias. Porque aí muito jovem não vai poder dar a desculpa que não adorar a Deus porque não tinha tempo. Porque Deus fala, quantas horas você passou no Facebook, quantas horas você passou no Twitter, quantas horas você passou glorificando o irmão. Nós temos outro tempo que não é Cronos, que é Kairos. Kairos não é tempo como nós estamos acostumados. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele não é a mesma coisa que o meu e o seu tempo. Para Deus não existe dia nem noite. Isso ele criou nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada lá em Gênesis. Para Deus não existe hora de dormir. Pelo contrário, enquanto eu e você estamos dormindo, Ele certamente está do lado da nossa cama nos velando, nos guardando. E eu vou muito mais além. Deus, Ele trabalha, como diz a palavra do Senhor Jesus, para o bem daqueles que nele esperam. Deus, Ele é Kairos. E o tempo dele é muito mais excelente, muito mais perfeito que o nosso tempo que é Cronos. Pastor, dizer onde você está querendo dizer? Onde você está querendo chegar? Eu quero que você entenda nesta noite que o nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Mas quando eu consigo pegar Cronos, que é o nosso tempo, e alinhar com Kairos, que é o tempo de Deus, eu passo a viver com
como Jessé cantou, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas para que eu viva isso, se faz necessário que eu entenda isso, o Salomão aqui colocou, que tudo tem um tempo determinado. E isso, infelizmente, joga por terra toda a teologia da prosperidade. E tem muita gente que vem para a igreja, chega na igreja e só quer as bênçãos do Senhor, só quer vitória. Mas isso nos deixa claro que vai ter dias que eu vou estar feliz, vai ter dias que eu vou levantar minha mão, vou estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas haverão dias, haverá tempo em que momentos difíceis vão vir, em que eu vou sair do oásis e terei que enfrentar o deserto. Mas tudo essas coisas, Deus tem um tempo determinado e tem um propósito para cada ela. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o tempo que você está vivendo hoje, nada mais é do que o propósito do Senhor para a tua vida. Ah, pastor, está difícil, não tem problema, levanta a tua mão e fala assim, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, porque eu quero viver o seu tempo. Sabe por que muitas dessas coisas não dão certas nas nossas vidas? Porque nós precipitamos, porque nós nos afobamos, ou porque nós não vivemos o tempo do Senhor. Eu conversava, hoje é sábado, vindo de Formosa, quando nós vimos no estúdio. É engraçado a gente colocando, a gente pensando em voz alta, né? Dialogando entre nós dois. E falando como é lindo o tempo de Deus. E o Jessé sempre compôs, sempre escreveu, mas se na época, uns 6, 7 anos atrás, ele estivesse gravando CD, talvez hoje quer ser só mais um CD jogado por aí. As músicas ele tinha, mas não tinha o devido preparo. E muitas das coisas a gente vai entendendo isso de acordo com o tempo que vai passando. Deus vai nos preparando mais, Deus vai nos capacitando, Deus vai abrindo as nossas mentes, Israel. E na medida em que o tempo passa, Deus vai colocando coisas novas. Quando nós pensamos que no que já passamos por tudo, que já vivemos por tudo, Deus fala assim, olha, não é tempo disso, é novo tempo que eu tenho para a tua vida. Então levante tua mão, querido, que eu posso profetizar que a partir de hoje, você vai viver não mais cromos, mas vai viver Kairos. Kairos vai viver junto com cromos, e você não vai viver mais a tua vontade, mas o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Quantos querem viver no tempo de Deus? Joga a tua mão para cima e dê um brado de vitória ao Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos isso. E muitas das vezes nós não compreendemos isso, temos dificuldades de ter essa percepção. Muitas das vezes nós nos afobamos. Prova disso é que muitos jovens se relacionam de forma errada, passa o tempo, esquece o tempo de Deus, coloca o seu próprio tempo, por isso amarram consequências. Pessoas muitas das vezes tomam decisões erradas, de formas precipitadas. Porque em um momento param para perceber, para o Senhor, é isso o tempo que o Senhor tem para mim. Tem pessoas que trocam a presença de Deus por trabalho, nada contra. E usam a mazela, né? Desculpa eu dizer assim, Senhor, eu sou pai de família, eu tenho que trabalhar. Ei, a palavra do Senhor diz que aos seus amados há enquanto dormem, e que nós devemos buscar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é buscar as coisas e o reino do Senhor não será acrescentado, não. Ei, tem muita gente invertendo a ordem e amargando as consequências disso, sabe por quê? Porque tem vivido no seu tempo. Não viva no seu tempo, não viva cromos, viva Kairos, viva o tempo de Deus na tua vida. Porque quando você viver
do Senhor para comigo. E muitas das vezes nós não entendemos isso, não compreendemos isso. E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por consequência disso. Não adianta, querido, eu ter promessa. Não adianta, rival, eu ter sonhos, se eu não consigo alinhar a minha vida com o tempo e com o propósito de Deus. Como eu disse aqui, tem gente que fala demais, não sabe o tempo de ficar calado. Tem gente que se antecipa demais, não sabe que às vezes é hora de se afastar. Tem gente que às vezes é muito coisa, tem promessa, tem milagre, mas não consegue perceber que às vezes é tempo de parar, de refletir, de compreender. E tem gente que faz ao contrário, fica parado, quando às vezes eu não entendi, é tempo de avançar. Ai, Jesus. Para viver o tempo de Deus na minha vida, se faz necessário que eu me coloque na posição e entenda que para depois eu viver a vontade dele, não viva mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu compreenda que as coisas deste mundo não me são suficientes, mas a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se sobressai a todas elas, e eu posso levantar meu nome e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas para isso faz necessário eu compreender que o tempo de Deus não é como eu. Porque o que acontece nos dias de hoje, tem muita gente querendo colocar Deus na parede, obrigar a Deus a fazer certas coisas. Os púlpitos ser virados palcos de show. A teologia da prosperidade está aí sendo pregada. Eu vivo um Deus que prospera os seus filhos. Eu vivo e sirvo um Deus que tem o melhor para mim e para a tua vida. Mas nada da vontade de Deus acontece no meu tempo. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, mas é no tempo dele. E por muitas das vezes esse tempo passa, ele vem passando dia após dia, para que eu compreenda a sua perfeita vontade, para que o meu caráter seja moldado, e eu possa viver em toda a plenitude, a sobrenatural graça de Deus para a minha e para a sua vida. Todos têm promessas. Todos têm grandes sonhos, todos são colunas, todos são cabeças de um grande projeto de Deus. Mas o diferencial é que uns entendem o tempo de Deus e outros não. Deus fala nesta noite que é tempo. Que abrir o coração para viver não a sua vontade, não o seu tempo, mas aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando você entender isso, você vai fazer como Paulo diz nas suas cartas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode levantar sua mão e dar um brado de vitória ao Senhor Jesus. Mas para isso eu tenho que entender que Cronos muitas das vezes me limita, que o tempo do homem muitas das vezes nos limita. Como eu queria nesses últimos dias que o meu domingo tivesse mais 1 hora. Mas não era o meu tempo. E muitas das vezes não adianta correr, queridos, quando é tempo de Deus falar: peraí. Muitas das vezes não adianta fazer porque eu quero. Muitas das vezes não adianta tentar ir porque eu quero. Eu preciso entender que o tempo de Deus tem tempo para tudo. E o pior ainda
Abimael estava chamando ele para uma grande obra, estava chamando ele para viver um novo tempo. E aí dele, se ele não se levantar e não se dispor a viver esse tempo que Deus tem para ele. Tem muitas pessoas que Deus tem promessas. Tem muitas pessoas que Deus tem falado. Há muitas pessoas que Deus tem prometido. Tem cruzado o braço e perdido o tempo. Pastor Ricardo sabia, falava quarta-feira lá no SOF, que o povo na Grécia Antiga, para que a Grécia, o terreno lá é rochoso, para que o barco entrasse no cais, tinha uma hora certa, tinha um tempo certo, tinha uma hora determinada. Era somente no cair da tarde, quando viu o vento chamado vento oportuno. Daí que nós conhecemos a palavra oportunidade. A oportunidade vem de vento oportuno. Se você perdesse o vento oportuno, o vento ficava forte, mano. E o barco era arremessado contra as pedras. Barco na pedra, furava e naufragava. Então só tinha um momento certo ali para passar aquele barco ali. Era na hora da oportunidade, do vento oportuno. Querido, tem muita gente que tem deixado e tem perdido a oportunidade. A hora de tomar posse daquilo que Deus te deu. Deus não te chamou para ficar remoendo coisas do passado. Deus não te chamou para ficar lamentando. O tempo de derrota já acabou. O tempo de lamentação já acabou. Deus está te chamando para viver um novo tempo. Um tempo cheio da plenitude do Senhor. Um tempo cheio da graça do Senhor. Um tempo em que você vai viver não a tua, mas a vontade de Deus. Quantos querem viver o tempo de Deus na sua vida? Chora todo mundo acima e dá prazo de vitória ao Senhor que chegará. Se coloque de pé. Chega de ficar deitado. Chega de ficar lamuriando. Chega de ficar chorando. Deus não te criou para isso. Ergue a tua cabeça. Marcha e conquista aquilo que Deus te deu. Porque o tempo de lamentação já acabou. O tempo da lei já acabou. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo da plenitude do Senhor Jesus. Você pode levantar sua mão e dar um dado de vitória ao Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu acho lindo no tempo da dispensação patriarcal. Ou melhor, no tempo da dispensação da lei. Ou mais além. Quando Deus institui o tabernáculo, que Moisés coloca a arca ali no Santo dos Santos, que simbolizava a presença do Senhor. Uma vez por ano, só o sumo sacerdote tinha a presença de Deus. Jesus morre ali naquela cruz. Como bem disse a missionária Andréia hoje, o unigênito se torna o primogênito. Porque nós passamos a ser cordeiros de Cristo quando ele morre ali. Nós podemos adentrar nos Santos dos Santos 24 horas por dia. E todo o tempo do mundo passa a ser tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de glorificar, tempo de buscar. É por isso que a palavra do Senhor diz em Isaías, no versículo 6, diz assim: buscar-me enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. E o tempo de agora, queridos, é tempo de buscarmos com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a essência da nossa vida, a presença do Senhor Jesus. Ei, você pode levantar sua mão e buscar ao Senhor Jesus, mas buscar ao Senhor Jesus não com o tempo que nos sobra, não com o tempo que simplesmente nós achamos que devemos e achamos correto, mas em todo o tempo. Ei, 24 horas por dia, levantarmos as nossas mãos e dizer que Ele vive, que Ele reina e que Ele opera nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí sim, eu vou viver em toda a grandeza, em toda a magnitude, em toda a suficiência, em toda a minha confiança, a bondade e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Mas para isso é necessário que eu compreenda que muitas das vezes eu não posso negligenciar
gente com o braço cruzado. Tem muita gente esperando. O tempo de esperar não é agora. Certa feita, alguém questionou Jesus acerca dos seus discípulos, dizendo que os fariseus jejuavam, dizendo que os saduceus e os escribas jejuavam, mas que os discípulos de Cristo não jejuavam. Jesus retrucou, respondeu-lhes dizendo: ei, vamos jejuar para quê? Neste tempo, o Filho do Deus vivo está com eles. Não precisam buscar tão somente receber. Mas vai chegar a hora que o Filho vai ser morto, ele vai subir aos céus. Aí sim, eles terão que buscar, terão que jejuar, terão que clamar. Ei, sabe o que Deus está querendo te dizer? Que Jesus Cristo está aqui e você está perdendo tempo com outras coisas. Se preocupe em buscar e chamar a presença dele. Se preocupe em atrair a atenção promessa para você. Daí sim você vai viver o sobrenatural de Deus. Daí sim você vai viver toda a plenitude de Deus. Daí sim você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Então levante a tua mão, querido, e dá um brado de vitória ao Senhor. Chega de viver o teu tempo. Venha viver o tempo de Deus para você. Se coloque de pé que eu quero orar contigo. Quantos essa noite querem viver o tempo de Deus? Ajuda aqui, Jesus. Quantos querem viver o tempo de Deus? Neste momento bíblico, o irmão que está do seu lado fala para ele assim: não viva o seu tempo. Não viva a sua vontade. Mas viva o tempo de Deus. Pode ser transformado. Quantos querem ser transformados aqui? Levanta o seu mão para de vitória ao Senhor. Quantos querem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levanta o seu mão para de vitória ao Senhor. Aí para mim. Então agora, nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor.